Bem-vinda à transmissão. Bem-vinda à transmissão comentada e analisada da Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada no Senado Federal há um mês para apurar e investigar o que o governo federal fez e principalmente o que o governo federal não fez para enfrentar a pandemia da Covid-19. Eu sou a Mariana Jacob e estarei com vocês nessa quarta-feira, dia 26 de maio, para comentar os desdobramentos da CPI. Hoje, a sessão foi só de requerimentos, para deliberar quem virá para a CPI, os próximos depoentes, os próximos que virão dar explicações e falar um pouco mais sobre o que tem sido feito nas suas gestões. Bom, esses requerimentos aprovados, a gente tem um destaque muito importante, porque além de todos que já foram aprovados, vão voltar para a CPI. O ministro Pazuello, que foi ministro da Saúde, fez uma fala 2 vezes na CPI, se enrolou e depois se aglomerou com Bolsonaro no fim de semana e vai ser reconvocado. Além dele, Marcelo Queiroga, que agora é o atual ministro, também vai ser chamado, foi já aprovado o requerimento, para ele voltar para a CPI e dar novas explicações. Hoje eu estou com um time de comentaristas, analistas, para falarmos mais sobre esses requerimentos e falarmos do que vai acontecer, quais serão os próximos passos da CPI. Bom, eu vou chamar agora para a gente assistir o depoimento da Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, que lá ontem falou durante muito tempo, mas para variar, como costumam fazer os participantes do governo, eles se enrolam, eles mentem, eles contam algumas histórias que não se traduzem em realidade. Portanto, eu quero mostrar para vocês o resumo do que Mayra Pinheiro ontem falou, a capitã cloroquina. Perguntando, a senhora concorda com a tese da imunização de rebanho? Não, ela não pode ser aplicada indistintamente. Conselheiro. O que nós criamos, mantendo todas as pessoas em casa, atrapalhamos a evolução natural da doença naquelas pessoas que seriam assintomáticos, como as crianças, e que a gente teria um efeito rebanho. Não é hackeamento o termo. A informação que o Pazuello passou aqui, e foi outra mentira, é que havia uma deturpação e um desvio da finalidade do Tratikov. O Ministério da Saúde nunca indicou tratamentos para Covid. Nós temos nessas drogas a única opção. Os fabricantes não recomendam o uso para o tratamento da Covid. Foi o fabricante quem fez todos os estudos. Ela veio prestar contas do trabalho dela como secretária de gestão da área de saúde e de educação. Vossa Senhoria saiu um pouco do que é o seu trabalho para fazer uma outra coisa que, com todo respeito, não lhe diz respeito. Estou falando do pessoal que a senhora tem responsabilidade de acompanhar, profissional de saúde. Comparando o Brasil e outros países, onde morre mais profissional de saúde? Não tenho esse dado para passar. No Brasil. Todos do governo que vem à CPI têm uma única e simples função: blindar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Bom, Mayra Pinheiro teve uma declaração muito simbólica. Ela disse que nunca recomendou a cloroquina, mas orientou o uso. Resta saber qual é a grande diferença. Para comentar sobre esse assunto e outros, eu estou aqui com Arthur Custódio, coordenador nacional do MOHAN, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, e conselheiro do Conselho Nacional de Saúde, CNS. Muito bem-vindo, Arthur Custódio. Obrigada por estar conosco na TV PT. Obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês e uma responsabilidade muito grande estar conversando com vocês sobre a questão da CPI. Na verdade, muitas coisas precisam ser esclarecidas para o povo brasileiro e parabenizo o PT por ter essa função e esse canal de estar acompanhando a CPI da Covid.
Nós estamos também com o Marcelo Zero, que já esteve conosco em outra oportunidade, assessor parlamentar, especialista em relações internacionais, também para comentar sobre esse depoimento e outros desdobramentos, outros requerimentos que estão na pauta da CPI. Mas eu queria falar primeiro com o Arthur Custódio, que é um privilégio termos aqui. O senhor esteve lá em Manaus, na época em que Pazuello e a capitã cloroquina, a Mayra Pinheiro, pediram habeas corpus para não falar sobre essa parte, o retrato mais cruel dessa pandemia, né? Eles foram até pedir o silêncio para não contar. Eles têm ações sobre improbidade para responder. Você que acompanhou lá de perto, eu queria ouvi-lo. Quais são as suas avaliações do depoimento da Mayra e da condução do governo Bolsonaro? Só para deixar para as pessoas entenderem um pouco o papel, eu sou representante do MORRAN, do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, no Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde é a instância máxima do SUS de deliberação de participação, é o chamado controle social, de participação da sociedade civil nas deliberações de políticas públicas de saúde. Aliás, Mariana, se o Ministério da Saúde tivesse cumprido as recomendações e resoluções do Conselho Nacional de Saúde, a gente estima que talvez a gente tivesse preservado aí a vida de 300 mil brasileiros. Então, várias resoluções, várias recomendações. O presidente do Conselho, Fernando Pigato, encaminhou, junto com a mesa diretora, semana passada para a CPI, um relato de todos esses trabalhos feitos pelo Conselho Nacional de Saúde. E lá no Conselho Nacional de Saúde eu coordeno a de vigilância em saúde. Mas por fazer parte desse movimento de hanseníase, né, e ter recebido notícias de muitas mortes lá no estado do Amazonas, eu fui pessoalmente visitar a situação da antiga colônia de hanseníase do estado do Amazonas, o Antônio Aleixo. As notícias que eu tive lá foram gravíssimas, assim, a quantidade de mortes de pessoas que são pessoas muito idosas, da época da segregação compulsória, enfim. E saindo de lá, eu fui para Belém, né, para me reunir também com o pessoal, ver como é que estava a situação das antigas colônias lá no Pará. E quando eu chego no Pará, eu recebo a notícia que uma das pessoas que tinha tido uma reunião comigo estava com Covid, tinha confirmado Covid. Então, imediatamente, porque a gente tem um protocolo de segurança no MORRAN, eu suspendi toda a viagem, fiz um teste rápido de Covid, né, que deu negativo, e mais um dia eu fiquei mais ou menos tranquilo, achei que não tinha pego, e viajei para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro em casa, um dia depois eu estava com febre. Então, peguei Covid em Manaus, sendo que eu era de um grupo vulnerável, né, eu sou de um grupo vulnerável, saí de um tratamento de câncer recentemente, e, enfim. E quero te dizer que, primeira coisa, a situação em Manaus é muito mais grave do que a gente possa imaginar ou falar, né? Então, houve sim um descaso do governo federal. Acho que isso foi um projeto de investir achando que a imunidade de rebanho serviria. Só que as pessoas não contam, né, que o vírus ele evolui, né, e a gente está dando chance para ele evoluir e fazer, enfim, novas variantes, e não se opta por matar pessoas em função disso. Isso é um grande equívoco, né? E quero te dizer também que quando a gente, a partir desse momento que eu tive Covid, e aí, enquanto se prega a cloroquina, eu não tomei nada, né? Eu tive febre, tive uma situação complicada, vulnerável, não cheguei a ser hospitalizado, mas cheguei a ter bastante variação aí na oxigenação, né? E o oxímetro variava bastante. E aí dizer o seguinte, eu não tomei nada. Se eu tivesse tomado água com açúcar, talvez eu tivesse dito assim, opa, água com açúcar me ajudou a não ficar grave. E é mais ou menos isso que a cloroquina tem sido esse efeito placebo, né? Essa enganação para que as coisas continuem andando e as pessoas continuem morrendo. E para finalizar, Mariana, a capitã Cloroquina ontem, ela falou que
o Brasil não segue protocolos da OMS, né? E, exemplo, logo a área que eu atuo, que é dizendo não segue o protocolo da OMS, é uma portaria do Ministério, né? Está lá em várias vias, não é uma só, aqui, regulamento, tratamento, a questão dos medicamentos alternativos. Ano passado, na pandemia, tivemos falta de medicamentos da Hans por 4 meses. A gente até tem outros que não pode as pessoas ficarem sem tratamento e o governo disse, não, a gente está seguindo o protocolo. Então, esse foi uma das grandes mentiras ontem, relatadas pela capitã Cloroquina, que foi que a hanseníase não seguia o protocolo da OMS, e por isso a gente entrou hoje uma notificação extrajudicial, encaminhamos para a CPI, para que isso também seja colocado como uma inverdade no discurso dela ontem. Muito obrigada, Arthur Custódio. É uma informação muito importante. Então, o que foi encaminhado, uma notificação extrajudicial ao presidente do Senado, ao presidente e ao relator da CPI da Covid, em razão do depoimento prestado ontem pela secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que é a Mayra Pinheiro, no que se refere ao uso da recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde, para o tratamento da hanseníase no Brasil. Muito importante falar desse ponto, e eu vou aproveitar a expertise do Marcelo Zero, que é assessor internacional e entende muito bem desse assunto. Esse governo gosta de dizer que, bom, organismo multinacional, multilateral, ninguém é obrigado a recomendar e a usar as suas recomendações. Ninguém é obrigado a seguir o que diz a ONU, o que diz a OMS. Mas não é bem assim, né, Marcelo Zero? Quando os países fazem as assinaturas para fazer parte de um organismo multilateral, tem um compromisso que deve ser cumprido. Conta um pouco mais para quem nos ouve, quem nos assiste, quem está na Rádio PT, quem acompanha aqui pela TV PT, se pode o governo continuar dizendo que não seguirá as recomendações mundialmente reconhecidas, dos qual o Brasil é signatário. De fato, em relação ao OMS, os países não são obrigados a seguir as recomendações, mas isso tem um custo político, tem um custo diplomático, né? O custo político diplomático é você não ter nenhuma influência na organização, não poder desfrutar das ações de cooperação da organização, né? Então, embora as recomendações não sejam vinculantes, as recomendações não sejam vinculantes, no sentido de que o país é obrigado a seguir a recomendação, senão teria sanções de algum tipo, na realidade isso tem sanções políticas e diplomáticas, né? Não tem sanções jurídicas, mas tem sanções políticas e diplomáticas que o país vai ter que assumir. O Brasil já está muito isolado no cenário internacional por conta dessa política externa desastrosa que o governo Bolsonaro adotou. E, além disso, se tornou uma ameaça sanitária global, né? Devido ao total descontrole da epidemia aqui, devido em muito ao fato de que o Brasil não seguiu as recomendações da OMS desde o início da pandemia, né? Seguiu suas próprias recomendações negacionistas. Então, isso tem um custo, não tem um custo jurídico direto, mas tem um custo político, tem um custo diplomático, inclusive na área econômica e comercial, porque o Brasil, por estar cada vez mais isolado, por ser considerado também uma ameaça sanitária global, uma ameaça ambiental global também, nós vamos começar a ter problemas econômicos e comerciais para, por exemplo, poder exportar alguns produtos. Nós já estamos sofrendo, por exemplo, com a incapacidade de viajar para outros países, né? Porque nós temos a situação de total descontrole na pandemia aqui. E também em relação a esse isolamento diplomático, tanto relativo à área sanitária e relativo à área ambiental, nós já estamos tendo dificuldades para exportar, né?
Então, é muito provável que daqui a pouco nós tenhamos problemas relativos à exportação de algumas commodities, especialmente para a Europa e para os Estados Unidos, né? E isso tem um custo, vai ter um custo econômico e econômico-comercial para o Brasil. Então, não adianta você dizer que não segue as recomendações da OMS, como se isso fosse algo muito comendável, né? Pois, na realidade, o que acontece é que isso prejudica sensivelmente o país, em todos os aspectos. Aspecto político, aspecto diplomático e também aspecto econômico e comercial. O Brasil não está seguindo as recomendações do OMS devido, em primeiro lugar, aqui há uma resistência ideológica do bolsonarismo às instituições multilaterais de um modo geral, que é herdeira do trumpismo, né? Eles têm uma desconfiança em relação a qualquer agência multilateral. A ONU, em particular, eles acham que a ONU e suas agências são instrumentos do chamado marxismo cultural, né? Acham que a OMS, por exemplo, é muito dominada pela China e pelos interesses da China, né? E, em segundo lugar, porque a OMS faz recomendações que vão de encontro ao negacionismo do governo, né? A OMS não recomenda cloroquina, a OMS recomenda isolamento social, a OMS recomenda vacina, né? A OMS recomenda que os países participem do COVAX Facility para que a vacinação seja feita em âmbito mundial, não apenas em âmbito dos países mais ricos, etc, etc. E o governo Bolsonaro faz o contrário. O governo Bolsonaro não se empenha em conseguir vacina, não se empenhou em entrar no COVAX Facility na medida necessária, não recomenda isolamento social, não recomenda o uso de máscaras e recomenda, em substituição a tudo isso, né, o chamado kit preventivo, o chamado kit de tratamento precoce. A questão principal aí em relação ao kit de tratamento precoce não é se ele faz ou não efeito. A questão principal aí é que ele é apresentado pelo governo como um sucedâneo ao isolamento social, ao uso de máscara, e um sucedâneo, inclusive, à vacina em escala massiva. Esse que é o problema. Então, muita gente que segue o presidente, que não tem um bom nível de informação, sai às ruas achando que o kit preventivo, a cloroquina, vai protegê-los caso eles fiquem doentes, né? Esse que é o grande crime do governo brasileiro, é enganar a população, né? Quer dizer, obrigá-la a sair às ruas, a levar uma vida normal para não prejudicar a economia, né? Com a desculpa de que, se eles ficarem doentes ou ameaçarem ficar doente, basta você tomar a cloroquina e o kit preventivo de um modo geral, o kit de tratamento precoce de um modo geral, que eles vão se safar. Se isso fosse verdade, nós não teríamos 450 mil mortes no Brasil, né? Nós teríamos um número muito menor de mortes e de doentes no Brasil, né? Então, o que comprova o crime do governo é a própria realidade, é a realidade dos números, né? 450 mil mortes, mais um número grande de pessoas que ficaram com sequelas, e mais as pessoas que ainda vão morrer com essa terceira onda que vai chegar. Se especula que até setembro nós teremos 750 mil mortes, mais 250 mil mortes. Tudo em função de uma política negacionista, de uma política deliberada de enganar a população e induzi-la à chamada imunidade de rebanho. Sem dúvida, Marcelo Zero, a sua fala é muito importante. Tem um estudo que já está consagrado, mas o Valor Econômico colocou há 3 dias atrás o gráfico mostrando nas cidades, nos municípios onde Bolsonaro foi eleito e ganhou a maioria dos votos em 2018, é a cidade onde há maior número de mortos, maior número de casos. Portanto, a seguir recomendações do presidente parece não ser um bom negócio para quem pretende manter-se vivo.
Então, a ideia de ter a cloroquina, não se ela resulta, mas sim como a oportunidade. Você falou, olha, em vez de vacinar, ao invés de estimular o isolamento, o governo estimula a aglomeração, o governo quer que as pessoas vão até a rua e que qualquer coisa tomem um remédio que não serve de nada e pronto, e acabou. Essa é a política do governo Bolsonaro, que está ficando evidente na CPI a cada depoimento. Tudo que vai sendo feito é isso. Essa é a forma que o Bolsonaro escolheu lidar com a pandemia. A CPI ainda vai trazer especialistas para discutir. A gente já conhece, Átila Yamarino fez uma fala lá atrás, em 2020, quando a pandemia começou, que se as coisas fossem conduzidas daquela forma, o Brasil chegaria a 1 milhão de mortos, e aí todo mundo chamou ele de exagerado. O Nicoleles, também cientista conhecido, falou do número de mortos e também disseram que ele era exagerado. Infelizmente, a vida do brasileiro tem sido ceifada por uma política nefasta desse governo. Eu quero aproveitar também ainda a presença do Arthur para a gente comentar. Amanhã, a CPI vai ouvir Dimas Covas, que é o diretor-presidente do Instituto Butantan, que é mundialmente reconhecido pela produção de vacinas, imunizantes. O Brasil é também reconhecido pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. A gente viu, tem aí também um convite ao Pigato, que é presidente no Conselho Nacional de Saúde, para vir até a CPI também falar sobre o papel do Conselho Nacional de Saúde. É um órgão dentro do Ministério da Saúde com uma missão muito importante. E é importante ouvi-lo, né? Você que faz parte desse conselho, você que está dentro da estrutura, como que é lidar com esse Ministério da Saúde que já trocou 4 vezes, né? Nós agora estamos no 4º ministro, um Ministério da Saúde que é ceifado toda hora também, militarizado com a entrada do Pazuello. E como ficou, então, o movimento do Conselho Nacional de Saúde parece ir na contramão do que eles preconizam, os ministros da saúde que já estiveram aí também, agora Queiroga. Quero ouvi-lo um pouco mais. E qual é o papel, a missão do Conselho Nacional de Saúde? Mariana, primeiro, parabenizar, acho que o Marcelo trouxe elementos muito importantes aí para o debate, né, que não se trata só da vacinação. Enquanto a gente não tem todos e todas vacinados, a gente precisa, sim, avançar com outras medidas, inclusive com proteção social, né? E nesse tempo, lidar com o Ministério da Saúde não tem sido uma situação muito confortável ou fácil, né? A gente tem aí uma série de reuniões que aconteceram com a maioria absoluta das resoluções, recomendações conselho não acatadas pelo Ministério, e há de se dizer que desde o início foram dezenas de resoluções, então, seja no campo da defesa, da implementação da proteção social, econômica e financeira das pessoas, da defesa da vida, da democracia, do próprio SUS, da proteção da saúde da população, do financiamento sustentado e adequado para o enfrentamento da Covid, da defesa da saúde e da segurança dos trabalhadores e trabalhadoras do SUS e de serviços nesses tempos da pandemia, né? Falar, por exemplo, da defesa da ciência, uma ciência que tem sido negada. A gente ouviu ontem no depoimento da Maíra, muitas vezes ataques à ciência, né? Então, a defesa da ciência, da pesquisa, da inovação tecnológica, da aquisição de medicamentos. Não foi só a hanseníase que sofreu um desabastecimento, mas várias áreas. A gente tem vários representantes no segmento de portadores de patologias e deficiências, pessoas que estão em vulnerabilidade, e a aquisição de medicamentos, insumos, enfim, tivemos várias resoluções nesse campo, no fortalecimento da atenção básica, né, no seu papel estratégico do enfrentamento da crise sanitária. Só para lembrar, Mariana, assim, de novo trazendo para a minha área, que eu fico um pouco mais confortável de falar, a gente deixou, o Brasil é o primeiro lugar do mundo em incidência de hanseníase, né? A gente diagnostica praticamente 25 mil casos novos de hanseníase por ano, e no ano passado a gente identificou 15 mil. Foi um buraco, né? Então, o que a gente não deu a atenção devida ao fortalecimento da atenção básica.
Então, a proteção da saúde da população negra, proteção dos idosos, a proteção da saúde dos indivíduos com doença crônica, da saúde das mulheres, as mulheres que foram muito vitimizadas, muito atacadas durante essa pandemia, seja na questão da violência doméstica, entre outros, né? A proteção à saúde das pessoas com deficiência, da segurança alimentar, enfim. Foram várias ações feitas pelo Conselho Nacional de Saúde, ainda lembrar aí quase que eu esqueço, dos povos indígenas, né? Então, foram várias ações do Conselho Nacional de Saúde que não foram acatadas nem ouvidas, né? E o que a gente percebeu que nesse governo, e aí voltando de novo aqui, por exemplo, na hanseníase, o Mohan teve várias ações jurídicas. A gente teve ação jurídica do auxílio emergencial, a gente teve ações jurídicas, né? A gente tem um corpo jurídico do movimento coordenado por 2 advogados, Carlos Nicodemos e o Pedro Peruso, e a gente deixou de ter diálogo e a gente passou a ter que utilizar do judiciário para poder fazer valer o direito das pessoas. Então, vacinar as pessoas no SUS é um dever do Estado. Esse programa, como você falou, Mariana, foi considerado, já foi premiado no mundo todo como um dos melhores programas de vacinação do mundo, reconhecidamente. E a gente está jogando ali no lixo, a gente está praticamente sucateando esse programa que tinha uma capacidade de resposta muito maior se as vacinas tivessem chegado. Eu tive a oportunidade de ouvir uma fala do senador Humberto Costa, eu concordo muito com ele, quando ele fala, por exemplo, de chamar prefeitos de pequenos municípios, de municípios do interior. É importantíssimo. Por conta do Mohan, que eu faço parte, eu tive que viajar no final do ano passado, né, por conta do agravamento da crise da Covid. Fui visitar vários núcleos do Mohan, tivemos muitas perdas no movimento, pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí eu tive que ir para o interior lá do Acre, né, fui para o interior do Mato Grosso, interior de Goiás. Eu fiquei assustado, mano, quando eu entrava em farmácias e tinha uma prateleira vendendo kit Covid, né? Então, eu fiquei bastante assustado com isso, com o que está acontecendo no interior do país e com esse negacionismo da ciência, negacionismo da existência, inclusive da própria Covid, como foi feito no início. Não é uma gripezinha, as pessoas têm que se cuidar. Ontem tive notícias de mais uma liderança do movimento, que era uma mãe e uma irmã, uma mãe e uma filha internado, e a filha faleceu e a mãe está se recuperando. Quando a mãe sair da intubação, não vai ter mais a filha. Então, o que está acontecendo nesse país é gravíssimo. Não pode passar impunemente. A gente precisa, eu confio na CPI, confio no Senado, eu acho que a gente tem que ir a fundo e na averiguação desses crimes, que foram crimes de Estado, foram crimes cometidos contra a população brasileira, que precisam ser averiguados e as pessoas punidas. Muito obrigada, Arthur. De fato, é muito terrível a gente ver tantas mortes que poderiam ter sido evitadas, né? E essa política de imunidade de rebanho, de estimular o contágio do vírus, é uma escolha que custa a vida do povo brasileiro. Eu estou aqui com o chat do YouTube aberto. Como o Marcelo falou, né, Mariana? Sim. Como o Marcelo falou, a gente está sendo a escória do mundo. A gente se ter uma ideia, até bem pouco tempo, eram 8 países, ou 6, Marcelo, não me lembro, que aceitavam receber brasileiros, né? Então, Tonga era um deles, até brinquei, na Tonga da Mironga, lá vamos nós, é um país lindo, Tonga, na África. Então, enfim, é muito complicado isso que a gente está percebendo acontecendo com o nosso país. Semana que vem, Mariana, a mesa diretora do Conselho vai ter uma reunião com o novo ministro. Pelo menos isso parece que está melhorando, né? Mas aí a gente vai ter essa reunião com o novo ministro, não sou eu, é a mesa do Conselho, Fernando Pigato, e vai levar de novo todas as resoluções do Conselho, inclusive a ação que várias entidades do Conselho entraram pela questão de enquanto não se tem vacina, a gente precisa sim intensificar. Obrigada, Arthur.
Eu vou ler aqui alguns comentários dos internautas que acompanham a TVPT no canal no YouTube e que estão interessados e ouvindo muito. Ronaldo Raimundo Martins Pereira dizendo: concordo plenamente com o palestrante, mencionado agora, que é inacreditável acompanhar esse genocida, o que acontece no Brasil não pode ser aprovado, impeachment. Né? Tem mesmo uma série de pessoas que com muita revolta e querendo solução, querendo resposta, se a CPI vai dar em algum lugar. Né? Há uma ansiedade das pessoas por uma resposta. Aqui também tem alguém falando: eu gostaria de me filiar. Por favor, faça como o Jean Willis, que se filiou esta semana ao Partido dos Trabalhadores. A campanha de filiação está aberta, é só acessar o site. Aqui no chat já tem o link também, então é só clicar e acessar para se tornar filiado. E bom, aqui está dizendo: olha, tem um estudo da Universidade de São Paulo que indica que todas as ações e omissões do desgoverno foram para a infecção geral das pessoas propositalmente. Se o Fábio Vieira escreveu isso, nossos parlamentares estão cientes desse estudo, os andamentos da CPI estão em consonância com esse passo a passo, né, Marcelo, da Universidade de São Paulo, que já identificou esse movimento. Então, fica cada vez mais evidente que o governo Bolsonaro não fez uma escolha sem querer, não foi um desacerto, foi uma estratégia pensada e ainda continua sendo assim, já que ele saiu nesse final de semana fazendo passeata, comemorando não se sabe o quê, né, aglomerando, e continua a dizer nas suas lives para tomar cloroquina como solução. Então nós temos realmente em curso um presidente que nega a realidade, nega a ciência. Muito sério. A fala do Arthur Custódio dizendo aqui para nós sobre falar novamente ao Marcelo Queiroga, que agora é o atual ministro, quais são as resoluções, os conselhos, né, as recomendações, para que, quem sabe, sejam ouvidos, é a prova de que essa história de assessoramento paralelo precisa ser muito melhor explicada para o governo, porque o ex-ministro Mandetta esteve na CPI e disse que ele fez recomendações e não foi ouvido. O Taixe saiu dizendo que não tinha autonomia. O Pazuello se escondeu atrás de um habeas corpus e depois apareceu dizendo que nunca teve problema nenhum e que mal sentava com o presidente. Num país, numa pandemia, o ministro da Saúde e o presidente não se encontravam, é muito estranho. Mas agora a CPI vai trazer novos depoentes, entre eles Felipe Martins, Carlos Wizard, aquele que é do curso de inglês, mas ficou conhecido também por dar conselhos na pandemia, ele é empresário, e depois ele defendeu o camarote da vacina, né? O fura-fila para vacina para empresário. Então, há algumas coisas que precisam ser explicadas. Ainda, o Felipe Martins, quando esteve no Senado Federal, fez um movimento, um símbolo supremacista. Tem muita coisa para ser explicada. Agora, quem está chegando para vir fazer depoimento são, parece que, os reais conselheiros do presidente, os reais mandatários no Ministério da Saúde paralelo, um gabinete paralelo. Como é que é isso, Marcelo Zero? Pois, antes de fazer esse comentário, eu gostaria de fazer uns comentários geral sobre a questão da imunidade de rebanho. No início da pandemia, bem no iniciozinho da pandemia, alguns países chegaram a flertar com a imunidade de rebanho. Mas, logo no início da pandemia, aconteceram duas coisas que fizeram com que os países sérios abandonassem a estratégia de imunidade de rebanho. A primeira aconteceu no final de janeiro de 2020, quando os chineses publicaram um estudo mostrando que a Covid-19, ao contrário do primeiro vírus SARS, do vírus da MERS, que afetou o Oriente Médio, era transmissível por portadores assintomáticos. Então, esse primeiro estudo acendeu uma grande luz vermelha, porque quando você constata que os portadores assintomáticos podem transmitir o vírus, você tem uma situação de difícil controle da pandemia. No caso do primeiro vírus, da COR-SAV, da SARS, de 2003, a transmissão só se dava com portadores já doentes. Então, era fácil você controlar a epidemia, porque ela só era transmitido, o vírus só era transmitido por portadores já com sintomas.
No caso da Covid-19, não. Então, esse foi o primeiro grande alerta. O segundo grande alerta foi o que aconteceu na Itália. Nos governos do norte da Itália, principalmente da Lombardia, achavam que não iam precisar fechar, né, a economia, não iam precisar fazer lockdown, não iam precisar fazer isolamento social, e deu no que deu. Aconteceu aquela grande tragédia. Aí não foi apenas uma luz vermelha, foi um grande holofote vermelho. Então, todos os países mais sérios, a partir daí, abandonaram a estratégia de imunidade de rebanho e passaram a investir no isolamento social, uso de máscara, álcool gel, testagem e rastreamento massivo de casos, barreiras sanitárias e também investimento em vacinas, né? Porque ficou claro, dada aquela época, que o mundo só iria realmente adquirir imunidade e superar a pandemia com vacinas e não com imunidade de rebanho, porque o custo em vida seria altíssimo, né? Entretanto, o governo Bolsonaro continuou e continua com a estratégia da imunidade de rebanho. Essa que é a grande questão, né? Mesmo com todas as evidências em contrário, mesmo após todas as grandes tragédias que aconteceram, por exemplo, na Itália, em outros países, e aqui mesmo no Brasil, né, o governo insiste na questão da imunidade de rebanho, como se isso fosse a solução, né? A solução que não prejudica a economia, né? Mas que em contrapartida tem um custo elevadíssimo em vidas, né? Um custo elevadíssimo em vidas. E o Arthur colocou aqui uma questão muito importante que a gente não está discutindo muito, é que essa estratégia criminosa de imunidade de rebanho, ela não afeta apenas os doentes de Covid, ela afeta o público em geral, porque as pessoas continuam a adoecer de hanseníase, continuam a adoecer por problemas cardíacos, continuam a adoecer com câncer, continuam a adoecer com pneumonia comum, continuam a adoecer com dengue e outras doenças infecciosas. Na medida que você adota essa estratégia criminosa e faz colapsar o sistema de saúde, estressar o sistema de saúde e colapsar o sistema de saúde, você não está prejudicando apenas os pacientes de Covid, você está prejudicando os pacientes de um modo geral. Entendeu? Então, quando chegar no final dessa pandemia, quando você fizer análise epidemiológica, você vai ver que muita gente morreu de ataque cardíaco e não recebeu atendimento, morreu de câncer porque não recebeu atendimento, morreu de dengue porque não recebeu atendimento, entendeu? Especialmente nas áreas mais pobres do país. Então, é uma questão que vai muito além do paciente de Covid. É que afeta a saúde pública de um modo geral, afeta todos os pacientes do Brasil, todos os doentes do Brasil, todas as pessoas que precisam de saúde pública estão sendo muito afetadas por causa dessa estratégia criminosa, intencional, de induzir, de enfrentar a pandemia com imunidade de rebanho, né? No governo Trump, por exemplo, teve um sujeito lá, o doutor Scott Atlas, que foi contratado pelo Trump para ser o assessor especial para a pandemia. Esse cara, ele era um negacionista, tá? Negacionista que dizia que não adiantava fazer isolamento social, que as pessoas jovens não precisavam deixar de trabalhar, que os estudantes deviam continuar a estudar, enfim, que a vida tinha que seguir o seu rumo normal, que só se deveria proteger os mais velhos, né? Que foi a mesma estratégia adotada aqui pelo Bolsonaro, né? Isolamento vertical, não isolamento horizontal. Só que lá nos Estados Unidos tinha um Fauci, que é um doutor muito respeitado, né, que se contrapunha a tudo que esse doutor Scott Atlas dizia. Aqui no Brasil, a gente não teve um doutor Fauci, a gente teve um Pazuello. A missão do Pazuello era obedecer aquilo que o Bolsonaro dizia. E que o Bolsonaro dizia, e ainda diz, é que as pessoas não precisam se preocupar, né, que é uma gripezinha, que as pessoas têm que levar a vida normal, né, que a economia não pode parar, né, que a pandemia só afeta os mais velhos, mais frágeis, os já mais jovens não precisam se preocupar, não é?
e que, portanto, você pode enfrentar essa pandemia simplesmente tomando alguns remédios preventivos e que tudo vai ficar bem, né? E é por isso que nós estamos com essas 450 mil mortes, né? Por causa dessa estratégia deliberada, intencional, né? De investir na imunidade de rebanho, não investir em vacinas, não investir em isolamento, não investir em máscaras, etc., etc., né? E que vem causando essa grande tragédia no Brasil. E mais tarde, nós vamos ver que as mortes não ocorreram apenas por Covid, ocorreram também por outras doenças que não foram devidamente enfrentadas, não foram devidamente tratadas, porque o sistema de saúde ficou estressado e colapsou. Obrigada, Exatamente, Marcelo Zero. Exatamente. Eu quero ouvir se tem comentários finais e avaliações, Arthur, do que você espera desta CPI. Então, antes de fazer um comentário, Marcelo está completamente perfeito nas suas observações. Um prazer estar aqui com ele nessa conversa, né? Eu que agradeço, Arthur. Porque é exatamente isso. Exatamente isso, viu, Marcelo? Assim, a gente viu nesse cenário das pessoas morrendo. Aliás, o gráfico, quando apresenta na televisão, deveria ser assim: mortes por Covid e outras mortes a gente veria que estão subindo também, que estão acompanhando esse gráfico, né? E aí, às vezes, quando você vê os negacionistas soltando um vídeo de que houve um erro de diagnóstico de Covid, né? E quantas pessoas estão deixando de ser diagnosticadas por Covid porque falta teste. Aquele lema de testar, testar, testar nunca foi cumprido no Brasil, né? Então, a gente sabe também quantas pessoas estão morrendo com diagnósticos errados e foi Covid, né? E só até para relatar um caso, eu precisava fazer um exame meu no INCA, né, no Instituto do Câncer, um acompanhamento para ver como é que está a situação do meu câncer, e a máquina estava parada. A fila, que agora as filas são silenciosas, a gente já não tem fila na porta do hospital para a imprensa gravar, então elas ficam na nuvem, né? A fila estava de 1 ano para o exame do Rio. E quando eu cheguei lá, disseram assim: o diretor mandou suspender tudo, que a fila estava muito grande, você tem que voltar na sua unidade para ver se o exame ainda é necessário. E aí você fica pensando quantas pessoas morreram sem fazer exame, quantas pessoas não vão ter essa informação que a gente tem, que a gente pode brigar por direitos, mas muita gente não sabe seus direitos, né? Então, o que eu espero dessa CPI é que ela avalie tudo isso, apure responsabilidades, chegue a quem fez esse genocídio nesse país, a quem não está cumprindo o seu papel de governar e de proteger as pessoas e as populações vulneráveis, né? E que a gente, enfim, possa ter uma guinada no enfrentamento não só da Covid, mas no enfrentamento a vários problemas de saúde desse país, a vários problemas sociais desse país. E, por outro lado, preservar vidas e saúde, né? O Conselho também tem lutado aí pela quebra de patente da vacina, pela produção da vacina internacional. A gente precisa avançar nisso e não ter, pelo menos aí, o cenário interno, barreiras sendo levantadas nas relações nacionais, com que o Brasil fica cada vez mais longe da proteção do seu povo. Da CPI, espero enfim, nosso enquanto enquanto lutador da cidadania das pessoas nesse país, cidadania real e plena. Muito obrigada por sua participação, Arthur. Quero também saudar ao SUS, todo brasileiro agradece ao Sistema Único de Saúde. E lembrar que as pessoas não adoecem só de Covid, as pessoas ainda adoecem com outras tantas questões. E mais, a população brasileira também tem morrido de fome. Aqui em Brasília, muitos foram aos hospitais, tem uma matéria do El País mostrando que as pessoas foram buscar ajuda hospitalar e, na verdade, elas estavam famintas. Então, o governo Mariana, Bolsonaro tem muito a explicar.
Mariana, só o nosso movimento, né? O movimento vai fazer 40 anos agora na semana que vem. Eu estou há 35 anos no movimento. O nosso movimento nunca foi um movimento assistencial, ele sempre foi um movimento político, de enfrentamento, de fortalecimento do SUS. Mas ano passado para cá a gente teve que autorizar os núcleos a distribuírem cestas básicas. A gente teve que autorizar os núcleos a fazerem máscara, a prepararem tubos de álcool gel, né? Então, isso porque o governo não estava cumprindo o seu papel de proteção às pessoas. Mas a gente tinha que trocar o pneu com o carro andando. É um pouco exatamente isso. A gente precisa ir além. A questão da Covid, a gente tem usado o termo no Conselho Nacional de Saúde, em outros espaços, que não é uma pandemia, é uma sindemia, né? Então, as comorbidades, muitas vezes provocadas pela qualidade de vida das pessoas, elas estão aí. E elas precisam ser enfrentadas como um todo. Então, enfrentar a Covid é ir para além da questão da saúde. É uma questão que vai muito além da saúde, que a gente precisa aproveitar para mudar o eixo de como a gente trabalha as políticas públicas no país. Muito obrigada. Quero deixar a porta aberta para voltar à TV PT em outras oportunidades. Agradeço muito a sua participação, foi muito bom o debate. Quero agradecer ao Marcelo Zero também. Marcelo, falando de Estados Unidos, essa política do Trump, que o Bolsonaro gostou tanto de seguir, foi só trocar o Trump nos Estados Unidos, que lá a vacina chegou para todo mundo, já estão tirando máscara, parece que ficou mais claro como é que combateu a pandemia os Estados Unidos, né? Lá mesmo na época do Trump tinha o Fauci, né? O Fauci que fez o Trump comprar vacina a tempo. O contrato do Trump, do governo Trump com a Pfizer foi assinado em julho de 2020. É por isso que eles têm vacina hoje. Eles têm vacina hoje porque eles correram atrás, né? Diversificaram a busca de vacina e hoje eles têm abundância de vacina. Eles estão até oferecendo dinheiro para as pessoas irem se vacinar. Já estão vacinando até adolescentes nos Estados Unidos, né? Mas não foi só os Estados Unidos, não. O Chile aqui do lado, também adotou essa mesma estratégia de buscar vacina no momento certo, na quantidade certa, e hoje em dia eles já estão vacinando o pessoal da faixa dos 30 anos, sem comorbidades. 30 anos sem comorbidades. Eles estão muito mais adiantados do que a gente, porque eles adotaram a estratégia correta. É um governo conservador, de direita também, mas não é um governo criminoso. É um governo que se preocupa com a saúde da população e que saiu a tempo para comprar vacina dos mais diversos países para poder vacinar a população, né? Coisa que o nosso governo não fez. E por isso que nós estamos nessa situação, com carência de vacina. Agravado pelo fato de que o Bolsonaro continua a agredir a China, né? Exatamente. O atraso. Dimas Covas vai ter que contar, porque a Coronavac é a vacina que é a maior... Das vacinas que tem disponíveis no Brasil, a cada 10, 8 são Coronavac. Coronavac vem junto com a Sinovac, que é o laboratório chinês. E nós sabemos aí, a CPI já mostrou isso claramente, que os ataques à China e a política internacional desastrosa do governo fez, além dessa escolha, né, do governo de não querer vacinar, torna tudo muito mais difícil para o Brasil. Os brasileiros estão recebendo a segunda dose, só 10% da população recebeu a segunda dose da vacina, né? Tem estados que estão sem. Então, amanhã a expectativa para a vinda do Dimas Covas na CPI para falar sobre esse processo e o Instituto Butantan vai ser muito importante. Marcelo, obrigada. Obrigada pela participação. Obrigada, Arthur. Obrigado, Arthur. Boa tarde a vocês. Obrigado, Marcelo. Aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau para vocês.
Bom, você que esteve até aqui conosco, eu quero contar para vocês o que então vai ser feito. Amanhã, Dimas Covas, diretor-presidente do Instituto Butantan, irá até a CPI para fazer o seu depoimento e falar sobre a aquisição de vacinas, a produção da Coronavac. É a vacina que o brasileiro mais tem disponível, já que o governo federal não assinou com a Pfizer, não quis fazer um consórcio com outros países, deixou para trás a nossa vez na fila mundial pela corrida das vacinas. Foram aprovados inúmeros requerimentos hoje na sessão da CPI e nós queremos falar a vocês quem foi convocado. Wilson Lima, governador do Amazonas, Valdez Góes, do Amapá, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Helder Barbalho, Pará, Coronel Marcos Rocha, de Rondônia, Antônio Denário, Roraima, Carlos Moisés e a sua vice-governadora Daniela Rainer, de Santa Catarina, Mauro Carlesi, de Tocantins, Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, e Wellington Dias, governador do PT do Piauí. Ele virá até a CPI e poderá contar a todos os senadores como o consórcio do Nordeste conseguiu adquirir vacinas lá com Yang Wanming, aquele embaixador chinês que foi totalmente desprezado e maltratado pelo governo Bolsonaro. Vão ser boas oportunidades para ouvirmos bons exemplos de gestão diferente do governo Bolsonaro até aqui. Eu aguardo vocês amanhã, às 9 horas, para a transmissão comentada e analisada da Comissão Parlamentar de Inquérito, que amanhã vai ouvir Dimas Covas, do Instituto Butantan. Boa tarde.
Para o Brasil, desprezado e maltratado pelo